Olá pessoal, vamos dar sequência na nossa disciplina de Organização, Sistemas e Métodos, ou Estrutura e Sistemas Organizacionais, né? Falando um pouco de arranjos físicos ou layout, né? Só lembrando, o estudo de arranjos físicos e de layout está composto, né, dentro de métodos. Nós falamos um pouco de organização, nós falamos de sistemas e agora a gente está falando de métodos. E dando sequência, na verdade, no M de métodos, porque nós já chegamos a ver departamentalização, organograma, funcionograma, quadro de distribuição do trabalho, lotacionograma, funcionograma. Na verdade, é uma sequência de ferramentas, né, que, na verdade, fazem parte do estudo dos métodos, né? Então, você, como um consultor, né, dentro da empresa, ou um consultor externo que a empresa contratou, vai ter também como um estudo, né, seu, dentro da empresa, para avaliar a situação atual e propor melhorias, o estudo do próprio layout da empresa, né? O layout do escritório, o layout da fabricação, o layout do atendimento, né? Então, isso tudo faz com que a empresa consiga racionalizar, consiga atender os clientes com mais rapidez, diminuir custo, não deixar a máquina ociosa, né? Não deixar o homem ocioso. Então, esse arranjo, o simples arranjo no layout, na verdade, que passa a ser até uma estratégia bem interessante, né? Esse arranjo no layout faz com que a empresa consiga bons resultados quando se fala de estrutura, né, organizacional. Ok? Então, aqui eu iniciei aqui falando, né, o que seria, né, o arranjo físico, lembrando que alguns autores chamam de arranjo físico, outros chamam de layout, tá? É a mesma coisa. Então, disse que é a maneira pela qual estão dispostos fisicamente, né? Quando se fala de layout, a gente fala de fisicamente, de disposição física, os recursos, né, recursos materiais, né, recursos de matéria-prima, recursos de maquinário, recursos até humanos, dentro da instalação de uma operação, né? Então, envolve o arranjo físico, mesas de trabalho, pessoas, máquinas, né, etc. Né? Tudo que envolve a organização desses dispositivos, né, físicos para que o trabalho aconteça, para que a produção aconteça. E aí, linkado a isso, a gente vai analisar também como as várias tarefas que a empresa tem que executar naqueles dispositivos são alocadas da melhor forma possível, né? Então, você organiza o dispositivo físico e depois você vem junto com as tarefas que serão executadas, alocadas nestes recursos físicos, né? Então, é um estudo, passa a ser bem interessante. A gente muitas das vezes não tem essa noção, né, de que a tarefa, o trabalho tem que estar alocado no recurso físico que está dentro daquele departamento, né, dentro da empresa, e vice-versa, né? Pensando, você começa a pensar até numa melhoria de reestruturação. Então, você montou o layout de uma forma, né, o layout de fabricação de uma forma. Então, para evitar que a pessoa, por exemplo, se desloque de um lugar com muitos passos, né, de um lugar para o outro para pegar uma matéria-prima, para fazer uma, uma pré-operação, né? Então, por exemplo, se ele tem que estar passando a linha de produção aqui, num determinado momento ele precisa furar, ele tem que pegar aquela peça na mão, levar numa outra bancada para furar e depois voltar para essa bancada de novo. Então, a gente tem que tentar estudar e ver qual tipo de layout, aí eu vou mostrar para vocês quatro, né? Qual tipo de layout se adapta melhor ao seu negócio e a situação a situação que você quer alocar de acordo com as tarefas que você tem para desenvolver, tá? Então, o autor, o Cury, né, em 2007, ele colocou um conceito, né, para arranjo físico, né? Corresponde ao arranjo dos diversos postos de trabalho nos espaços existentes da organização. Então, você tem vários departamentos, né, que são os espaços existentes, e aí você tem que alocar as pessoas, os postos de trabalho dentro daqueles departamentos, envolvendo, além da preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, segundo a natureza da atividade desempenhada, você tem ainda que lembrar da arrumação dos móveis, máquinas, equipamentos e matérias-primas.
foi tudo que nós falamos ali no slide anterior, né? Então, a natureza de atividade desempenhada daquele setor de acordo com a arrumação dos recursos, maquinários, matérias-primas, equipamentos que eu tenho dentro da empresa para desenvolver aquela atividade, né? Então, realmente, esse seria o conceito do arranjo físico aí, segundo o Cury. O que faz um bom arranjo físico, né? Então, olha que interessante, né? Se a gente pensar segurança, demarcações de passagem, isolamento de operações perigosas. Então, a forma que você vai alocar o seu layout, né? Ele vai permitir que você tenha maior ou menor segurança, né? O fato de você elaborar uma ilha separada, uma célula de trabalho separada, talvez seja para garantir a segurança. Existe o tipo de layout célula. Então, a segurança ela é mais afetada ou menos afetada quando você pensa em isolar uma operação perigosa ou demarcar uma área, uma passagem para as pessoas, né? Então, isso faz parte também. Então, quer dizer, se uma sala muito pequena, você não vai conseguir colocar uma demarcação. Uma sala média ou grande, você talvez já consiga colocar uma demarcação melhor e, com isso, garantir a segurança. Minimiza distâncias, né? Outra opção que faz um bom arranjo físico. Deslocamento menores com ganho de tempo, né? Então, pensa só, a forma que você distribui o layout daquela produção, do seu atendimento, você pode conseguir diminuir as distâncias de deslocamento das pessoas, até mesmo dos componentes dentro da empresa, tá? Boa sinalização, né? Então, é um arranjo bem estruturado e com boa sinalização. Isso gera informação. Se você for visitar algumas linhas de produção, você vai ver que tem sinalização no chão, né? Vertical, horizontal, em toda a área, né? Isso gera informação e, consequentemente, até garante segurança. Conforto para os operadores, né? Então, um bom arranjo físico também garante o conforto para os operadores, evita fatores físicos, ambientais, né? Iluminação ruim atrapalha o operador, muito ruído atrapalha o operador, vibrações, temperatura. Notem que para ajudar também o conforto para os operadores no seu layout, existe também os EPIs, tá? A gente não pode deixar de lembrar que os equipamentos de proteção individual, né, que são exigência nas indústrias, junto com um bom layout, né, facilita trazer um conforto maior para o operador, né? Também não adianta a gente, sei lá, ter um layout que vai provocar um ruído muito grande para o operador, né? E você não ter um EPI correspondente também adequado, né? Então, ruído não vai deixar de existir. Independente do layout que você vai montar, o ruído não vai deixar de existir. Então, para minimizar o ruído e para dar um conforto maior para o operador, você une um bom layout com um bom EPI, né? Facilidade de coordenação, né, da gerência. Você imaginou, né, uma sala, né, onde você tem vários subordinados trabalhando, até a posição da sua mesa, do layout da sua mesa, né, da posição que você, líder, vai ficar de coordenação, facilita o seu trabalho de gerência, né? Você está visualizando todos os funcionários, né? Eles estão conseguindo, numa ordem, chegar até você facilmente, você está conseguindo visualizar o que eles estão fazendo. Então, a facilidade de coordenação é também um ponto importante, né? Ou que traz um bom arranjo físico. Facilidade de acesso às operações e máquinas, né? Então, você imagina, eu tenho um layout de tal forma que eu tenho uma facilitação muito grande de fazer a própria operação e a manutenção da máquina, né? Já pensou você criou um layout que, ao fazer uma manutenção numa máquina, você tem que parar a outra, você tem que deslocar ela e você atrapalha o outro operador, né? Então, na verdade, você está parando duas máquinas, porque você não pensou no espaçamento, talvez, entre elas, né? Na posição que você colocou essa máquina, que está dificultando a operação ou a manutenção dessa máquina e, consequentemente, atrapalhando o outro operador, tá? Então, tem que ter atenção a isso também. Facilidade e melhora do uso do espaço, né? Racionalização, isso aí eu acho que o ponto principal, você melhorar o uso do espaço da sua empresa, do seu departamento, a partir do momento que você mexe com layout.
Eu acho que quem aí já pôde, sei lá, estagiar, trabalhar numa empresa, talvez tenha passado por isso, né? A gente está trabalhando num escritório que você, sei lá, você esbarra no telefone, cai, você esbarra no gabinete da máquina da outra pessoa que está na tua frente, e aí uma pequena reestruturação no layout você consegue facilitar, né, e melhorar muito o uso do espaço que é comum a várias pessoas, né, dentro da empresa. Mudança de operações, caso necessário. Então, um bom arranjo físico, ele permite também que você consiga fazer mudanças de operações dentro da empresa, né, dentro do setor, caso seja necessário. Porque, por exemplo, se você monta um layout que ao fazer uma mudança de operação, né, na operação, você tenha que desmantelar, né, várias máquinas, né, quase que o departamento inteiro. Então, isso é ruim. Você tem que pensar que você está fazendo de uma forma, mas que para o futuro, caso você queira incluir uma nova máquina, por exemplo, você consegue facilmente fazer isso. Tá? Então, é o que faz um bom arranjo físico. Né? São esses itens que eu coloquei para vocês. Princípios básicos para se ter um bom layout. Quais são os princípios? O que eu preciso conhecer para que eu consiga gerar um bom layout? Que foi o que nós falamos, até complemento o que nós falamos no slide anterior. Então, é observar o espaço disponível. Você tem que ter, por exemplo, a planta baixa do espaço. Né? É bom você desenhar primeiro na planta baixa, checar entre as pessoas do setor, né? Fazer as suas análises mesmo, né? Porque tem matemática envolvida, existe cálculos, né? Que também te auxiliam a você medir qual layout vai te dar mais economia. Então, para isso você tem que observar o espaço disponível, reduzir ao máximo o transporte e movimentação. Isso é o que a gente mais quer, né? Você tem que pensar quanto tempo eu estou gastando entre transporte e movimentação dentro da minha linha de produção, né? Por exemplo, eu tenho, ou dentro, até mesmo dentro de um escritório, eu tenho sei lá, eu tirei todas as gavetas de armário, de arquivos dentro da minha sala e coloco ela, sei lá, dos 300 metros da minha sala. Então, toda vez que eu quiser reativar um documento, eu vou ter que lembrar que eu vou ter que caminhar 300 metros e voltar para poder pegar aquele documento, né? Então, a gente tem que... Não quer dizer que isso não possa acontecer, mas que você tenha que reduzir ao máximo essa movimentação de pessoas e de equipamentos dentro da empresa, tá? Utilizar fluxos racionais de materiais e produtos, né? Se você vai produzir, a matéria-prima tem que estar próxima de você para que você crie um fluxo, né? Entrou matéria-prima, produziu e já levou para o pátio de armazenamento ou até mesmo já da distribuição, né? Que seria até o ideal, né? Já cair no caminhão e ir embora. Então, seriam fluxos racionais de materiais e produtos. Considerar as atividades de manutenção e de controle da qualidade, foi até falado no item anterior, que você monta um layout, mas também pensando, considerando que aquele equipamento precisa fazer manutenção, né? E até mesmo controle de qualidade, vai ter inspeção de qualidade. Então, você tem ali um espaço para o consultor da qualidade lá, me fugiu o nome agora, poder estar auditor de qualidade, poder estar ali próximo da sua linha para checar a qualidade, como ele vai conseguir se movimentar ali próximo? Então você tem que pensar no durante e no depois também, né? No antes, no durante e no depois. Separar sessões onde existam interferências, né? Interferências na linha de produção. Então, talvez você não é uma sessão que você usa constantemente, então ela sei lá, por exemplo, vamos pensar que você só solda se trincar naquele determinado momento. Então essa seção pode ficar fora, ela não faz parte da linha, né? Então você só coloca ela só entra quando for necessário. Então ela fica um pouquinho distante, né? Talvez você tenha que pensar, porque senão, se você colocar ela durante o processo, você vai vir e vai ter que pular ela para ir para lá. E aí não, você tira e o processo passa de forma contínua, né? Prever expansão dos processos, né? Como na verdade, quando a gente pensa que a empresa pode ser expandida, né? E aí, consequentemente, vai entrar outros pontos nesse processo, né, de produção, então você tem que pensar que isso pode acontecer. Então, fazer uma previsão disso.
Analisar condições de trabalho, a ergonomia é muito importante, né? Quando se fala de layout, se fala também de ergonomia ou ergonometria, né? A forma que a pessoa está sentando na cadeira, a forma que ela está trabalhando, se está muito alto, muito baixo, né? Então, essa proteção, né, contra até próprio acidente, porque tudo isso, no futuro, causa problemas de saúde, né, para os operadores. Então, a ergonomia tem que ser levada em consideração. Analisar as condições de manutenção e analisar as condições de segurança, né? Uma coisa bem ligada à outra aí. Muito bem. E aí, eu vou apresentar para vocês 4 tipos de arranjo físico, né? 4 tipos de layout. O posicional, o por processo ou funcional, né? Ali tem 2 nomes, alguns autores chamam por processo, outros chamam de funcional. O por produto ou em linha de produção, também é a mesma coisa, alguns chamam por produto, outros chamam em linha de produção, e um outro tipo de arranjo chamado celular, ok? Então, o primeiro, acho que eu coloquei aqui, foi o posicional. Caracteriza-se pelo fato do objeto da operação e ficar estacionado e os recursos se deslocarem até ele. Falei, caramba, que layout é esse? Então ele falando o seguinte, o objeto de operação, o meu produto, o meu serviço, ele fica estacionado, né? E os recursos de materiais, de pessoal, né? De equipamentos, vão até ele, ficam em volta dele, né? Então, um exemplo que eu estou dando ali, construção civil, estaleiros, aviões de grande porte, restaurantes convencionais, etc. Vou mostrar uma imagem que vocês vão entender melhor o que é o posicional. Então, por exemplo, ali eu tenho um equipamento ali no meio, né, esse equipamento do meio. Você pode observar que eu tenho um equipamento de movimentação, que é para levar algum componente até ele. O operador está em volta dele. Você tem ali 4 ou 5 operadores em volta do equipamento e ele não se movimenta. Vocês vão entender melhor? Observem esse exemplo aí do arranjo físico posicional, né? O caso da construção, né, do manutenção, construção de um avião. Notem que o produto ou o sujeito do serviço, no caso aí o avião, é muito grande, né? Na maioria das vezes ele é muito grande, muito pesado, né? Que não pode ser movido para outro ponto, né? De uma linha de produção dentro da empresa. Então, equipamentos enormes, equipamentos, né, pesados, que as pessoas, os maquinários, as matérias-primas vão até ele. Então, eles ficam sendo construídos, por exemplo, dentro de um grande galpão, né? E tudo fica em volta dele. Por isso que é chamado de arranjo físico posicional. Então, a empresa ela não tem, por exemplo, sei lá, 50 aviões sendo construídos ao mesmo tempo, né? Porque senão ela teria realmente que ter um espaço muito grande. Então, ele tem a quantidade de produção é bem menor, mas todo mundo está em volta daquele equipamento que está sendo produzido. Então, é um arranjo chamado posicional. Tá aí o caso também do estaleiro, né? Tá vendo? É o mesmo exemplo, mesma frase que eu coloquei no anterior. O produto e serviço é muito grande, muito pesado, então os equipamentos, as matérias-primas, os operadores estão em volta dele, né? Aquilo fazendo uma circunferência em volta do equipamento que está sendo produzido. Então eu coloquei, o produto permanece estacionário, né, como eu falei, parado, e os recursos de transformação se deslocam ao seu redor, né, circunferência, executando as operações necessárias. E ele é usado, então, quando não é possível movimentar o produto ou quando não se deseja movimentar o produto, né? Então, as vantagens aí seria não há movimentação do produto e possibilidade de terceirizar. Então, você pode ter várias empresas, cada uma fazendo uma etapa daquele processo, até de forma concomitante. Então, um está trabalhando na parte traseira do equipamento, outro trabalhando na parte dianteira, tá? E isso aí não há problema. Ele coloca como desvantagem a complexidade na supervisão de materiais e mão de obra, né, porque realmente é muito grande e mão de obra, materiais, está acontecendo em vários pontos, né, daquele produto, da produção. Né, você não tem uma coisa sequenciada, né, a matéria-prima tem gente trabalhando na frente, no meio, atrás, em cima, embaixo, dentro. Né, então é muito material, é muita mão de obra. Necessita de áreas externas ao redor muito grandes, né? Não tem como padronizar, né? Porque as pessoas estão. Você pode padronizar de uma peça para outra, mas ali dentro os trabalhos não são de uma peça para outra, que eu digo, de um avião para o outro, né? Aí você talvez consiga padronizar. Mas ali dentro você não consegue muito bem padronizar o serviço, porque são vários serviços sendo feitos ao mesmo tempo, né? E isso também é uma desvantagem, que é a produção em baixa escala.
Eu falei, né? Na verdade, você não tem 50 aviões sendo produzidos porque você precisaria de uma quantidade de pessoal imenso, né? O profissional que está soldando, eu tenho que ter 50 é, 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 soldadores, ao invés de uma linha de produção que eu tenho um soldador só, porque o equipamento passa, né? Nesse caso do posicional, eu teria que ter um soldador para cada produto que eu estivesse fabricando, ok? E aí eu coloquei, né, então, características baixa eficiência, customização máximas, produtos únicos ou feitos em quantidades muito pequenas, né? Se a gente, me veio aqui uma curiosidade, né? Quando você pega automóveis de altíssimo luxo, né? Você pega, por exemplo, eu não sei agora me dizer exatamente a marca, mas vamos pegar aí um caso me fugiu a marca Chrysler ou BMW já tem mais uma linha de produção, mas vamos pensar num carro da BMW ou da Ferrari, sei lá, da Ferrari. Você pode observar por exemplo, o pano de porta do carro ele é feito, é costurado à mão, né? A pessoa faz uma costura no carro, né? Individual. Então esse carro ele não é produzido como uma linha de produção automobilística que a gente está acostumado a conhecer, que aqui próximo de nós temos, né? Na verdade, é uma linha de, o arranjo, ele não é mais o de linha de produção, ele passa a ser até um posicional. Os carros são encomendados e as pessoas que estão ali são todas elas trabalham em cima da customização, da fabricação de um equipamento por vez, né? Um ou dois equipamentos por vez. Né? Então, quando você sobe muito o luxo, né, de um carro, por exemplo, você consegue encontrar isso. Você não tem carros populares que estão na linha de produção. Você tem um carro que é construído dentro de um layout posicional, não é mais um layout de produção. Né? Então, é uma observação que eu lembrei aí que auxilia a gente a pensar aí no posicional. Ok? Então, dependendo do seu negócio, né, você vai ter um layout posicional ao invés de ter um outro tipo de layout daqueles que eu coloquei. Muito bem, e aí vamos para o próximo, né? Então, o outro arranjo é o por processo ou funcional, tá? Então, falamos do posicional, vamos falar agora do por processo ou funcional. Gente, então, esse arranjo físico por processo ou funcional, eu diria para vocês que seria o arranjo mais tradicional, né? O arranjo físico, o layout mais tradicional que a gente visualiza nas empresas, né? Assim, a gente está muito acostumado a pensar em um layout de escritório, né? Dentro da empresa, dentro do negócio, e um layout de produção. Acho que a gente enxerga, na verdade, layout de duas formas, né? Layout de produção, que está lá dentro da fábrica, né, dentro da linha de produção, e o layout de escritório. Né? Então, o arranjo físico ou por processo, eu consideraria ser o layout de escritório. Né? Se a gente pensar no arranjo anterior, que é o posicional, ele seria já um tipo de layout para a área de produção. Né? Vocês viram ali no caso da fabricação do navio, né, do avião e tal. Agora, esse, por processo, ele é um tipo de arranjo que é o convencional. Quando você pensa num processo, né, que tem início, meio e fim, e que ele acontece dentro da empresa, né, na verdade é um processo que, por sua vez, atende várias ações principais do negócio, a gente colocaria o arranjo funcional para atender essa necessidade. Então ele coloca ali, ó, é utilizado para processos similares. Dentro da empresa você tem vários processos e alguns processos eu diria, passam pelo mesmo local, né? Passam pelo mesmo local várias vezes. Então tem um que, por exemplo, o cliente solicita, passa na contabilidade, da contabilidade vai para o financeiro e vai para o setor de vendas e acaba. O outro não inicia na contabilidade, mas passa pelo financeiro, vai para o setor de expedição e volta para a contabilidade. Então, na verdade, observem que são ações que acontecem dentro da empresa e passam pelos mesmos departamentos, não na mesma ordem, mas passam por um ou mais departamentos que outro processo também utiliza. Então ele coloca, ó, é utilizado para processos similares ou processos com necessidades similares, né? Ficam localizados junto um do outro, para que a utilização dos recursos transformadores seja beneficiada. Então, se você pegar um hospital, por exemplo, né? Se você pegar um hospital, você tem lá um setor, por exemplo, de traumatologia, onde faz a parte do gesso, né? Então,
dependendo da consulta que eu chego no hospital e realizo, do procedimento que eu, paciente, cheguei no hospital e realizo, eu posso ou não utilizar, dependendo do processo que eu estiver envolvido, né, eu, paciente, com a minha situação, eu posso chegar naquele setor de traumatologia ou não. Né? Então, por exemplo, uma criança que seria da área pediatra, ela vai no pediatra, vamos supor que ela está, sei lá, com alguma coisa que precisa de uma luxação, que precisa de um gesso. Ela vai no pediatra, o pediatra indica o ortopedista, que por sua vez indica o setor para colocar a tala, né? Eu sou adulto, eu vou consultar com uma especialidade para adulto e, por sua vez, também sou indicado pelo mesmo setor. Né? O setor, por exemplo, financeiro do hospital também é utilizado por vários processos. O setor de raio-x, por exemplo, do hospital. Então, a disposição, por exemplo, eu tenho, eu faço um exemplo assim do layout, né, funcional. Eu acabo de fazer uma consulta, né? Será que o raio-x ele está próximo à ala que atende os pacientes, assim, né? Que também, que por sua vez, tem que ser uma ala que está próximo ao setor de internação. Então, por exemplo, ou eu vou ter dois, eu vou ter um raio-x para atender só o pessoal da consulta, eu vou ter um raio-x para atender o pessoal que está internado também, né? Qual que é o meu grau de investimento aí que eu vou poder fazer dois ou não? De repente você fala assim, não, o mesmo é um hospital pequeno, é uma clínica pequena, o mesmo raio-x que eu tenho aqui, porque eu não uso muito ele nas consultas, vai ser também o raio-x que eu vou utilizar para o pessoal que está sendo internado. Então, o layout que eu vou montar, ele tem que estar, o raio-x tem que estar no meio. Ele vai atender o pessoal que está internado e o pessoal que está fazendo consulta, tá? Então, ele coloca que ficam localizados junto um do outro para que a utilização dos recursos transformadores seja beneficiada, né? Então, eu me beneficio porque eu tenho um setor de raio-x só sendo utilizado por mais de um setor dentro do hospital, por exemplo. Diferentes produtos ou clientes terão diferentes necessidades, né? E, portanto, percorrerão diferentes roteiros na operação. Assim, o padrão do fluxo na operação poderá ser bastante complexo. Então, se eu mostrar um desenho para vocês aqui, acho que no outro slide ainda, né? A possibilidade é de agrupar recursos com função ou processo semelhantes. Fábrica, né? Tornos na tornearia, furadeira no setor de furação, etc. Loja de departamento, roupas femininas, roupas masculinas, eletrodomésticos. Imagine vocês, né? Você pega uma loja de departamento, você tem, na verdade, como fosse setores, né? Roupa feminina, roupa masculina, eletrodoméstico. E aí você pega por exemplo, uma van, né? Que tem uma loja de departamentos que tem quase tudo que a gente, né? Roupa feminina, masculina, cama, mesa, banho, eletrodoméstico e tal. Como é que você distribui essa rota, né? O que você vai colocar primeiro? O que você vai colocar mais próximo da porta ou mais longe da porta? O que você vai colocar no meio? Então você começa a fazer uma análise assim do que você mais vende, por exemplo, né? Talvez o que você mais venda seja a roupa de cama. Então a roupa de cama está no início, próximo aos caixas, né? Então essa distribuição, né, o processo funcional, entende-se que todas aquelas sessões serão utilizadas, mas nem sempre pela mesma pessoa, ou uma pessoa não utilizará todas as áreas. Ele vai lá, compra uma roupa, determinado setor e vai embora, né? Supermercado, eu acabei de falar com vocês, o setor de radiologia, setor de ortopedia, análise clínicas, né? Também tudo são situações, são departamentos, são seções que atendem a públicos diferentes dentro da empresa, né, dentro do setor. A análise clínica também é outro exemplo. Eu tenho um laboratório de análise clínicas que vai atender somente o pessoal internado, somente o pessoal que está entrando no hospital para fazer uma consulta, somente quem vai fazer cirurgia e vai embora no outro dia. Então, toda essa análise aí, que é um layout, como eu disse para vocês, é um layout de escritório, é um layout convencional, é um layout que a gente mais tem acesso, né, dentro das empresas que a gente tem, que a gente interage, né? Então aí está aí um exemplo, né? Eu tenho o processo de estampagem, eu tenho a seção de torno, de tanques, bancas de montagem, inspeção de qualidade, furadeira e tal. O que eu estou querendo dizer? Eu fabrico, sei lá, 5 produtos diferentes, né? Então, a movimentação para eu fabricar esses 5 produtos diferentes serão automaticamente diferentes. Então, por exemplo, para um produto eu faço estampagem, eu faço torno e faço inspeção de qualidade. Eu fiz 3. Para outro produto eu faço os 5 ou 6, passo pelas 5 ou 6 sessões que estão aí.
Por isso esses tracejados aí, entendeu? Então, dependendo do processo, eu estou no processo de fabricação do produto A, então eu vou utilizar X estações dessa. Eu estou no processo de fabricação do produto B, então eu vou passar também por Y, né? Mas o que a gente pode observar é que eu não preciso ter dois tornos, né? Dois setores de torno, eu tenho um setor de torno. Ora atende a fabricação do produto A, ora atende a fabricação do produto B, né? Então é igual, por exemplo, se a gente pensar numa faculdade, se você pensar no setor de secretaria, né? Eu não preciso ter uma secretaria da pós-graduação, uma secretaria da graduação, uma secretaria do ensino técnico, a secretaria do ensino. Não, eu tenho uma secretaria. E aí, de acordo com o processo, se o aluno é da graduação, se é da pós-graduação, se é do ensino médio, ensino técnico, ele vai no mesmo local e é ali que se diferencia a solicitação dele. Mas o setor do atendimento, né, para não deixar ocioso, é um só. Olha o que a gente ganha quando a gente pensa nesse arranjo físico por processo. Você desenha o processo e você começa a pensar, tá, o processo acontece de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, qual é o primeiro setor que essa pessoa vai se deslocar? Tá, é esse setor A. Agora, esse setor A, ele está próximo à entrada? Ou a pessoa entra na minha empresa, caminha 2 quilômetros para poder chegar no setor A, depois voltar para o setor B, que está a 600 metros depois. Então, assim, é uma análise que a gente tem que pensar no processo. Eu entrei numa faculdade, vamos pensar numa federal, uma faculdade muito grande. Eu vou fazer matrícula. O processo de matrícula, meu processo de matrícula, layout para atender esse processo, tá simples, tá curto, tá fazendo com que a pessoa entenda, que não caminhe muito, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Quer dizer, é um tipo de processo muito usual, né? Muito, vamos dizer, de certa forma até simples, porque simples que eu digo para se construir, mas ele tem, na verdade, uma complexidade na utilização mesmo, né? Porque várias pessoas vão estar utilizando e a empresa realmente economizando por estar despendendo de um valor só para montar uma única sessão, tá? Trouxe aí mais um exemplo para vocês verem, né, do arranjo físico por processo ou funcional, o caso de uma biblioteca, né? Eu até coloquei embaixo, exemplo de um arranjo físico por processo em uma biblioteca, mostrando o caminho de apenas um cliente, né? Então, se a gente pensar em um cliente, num único processo, sei lá, de locação de livro, né? Ele quer ler o periódico, ele quer ler sei lá, o livro, não sei, dentro da biblioteca, então ele entrou, ele vai copiar o livro, ele vai solicitar o periódico, ele vai no balcão de atendimento, qual que é a ordem disso, né? Então, se você olhar o tráfego dele dentro da biblioteca, já vai ser muito. E aí a gente tem que pensar que existem outros clientes, né, que usarão a biblioteca com necessidades um pouco diferentes. Então, tem um que vai consultar o periódico dentro da biblioteca. Tem outro que vai, além de consultar, ele precisa tirar uma cópia. Tem outro que, além de consultar interno, ele vai fazer a alocação e vai levar para casa. Né? Tem outro que vai precisar, além de alocar o periódico, ele vai precisar consultar a internet da biblioteca. Então, são situações que eu tenho que pensar, né, de que melhor forma consiga atender a distribuição, né, desse layout, para que eu não consiga fazer esse cliente andar o quanto menos dentro circular o quanto menos dentro da minha biblioteca, né? O que tem que estar próximo de quê, né? Eu não posso, sei lá, o periódico, a hora que ele me dá, eu entrego, por exemplo, aqui a área de copiadora está do lado do balcão de atendimento. Já pensou se essa área de copiadora tivesse lá no final da sala, né? E o aluno solicitasse uma cópia, eu teria que deixar o balcão de atendimento vazio, né? Para poder ir lá tirar a cópia para ele e voltar do balcão, né? Você vê que, por exemplo, na entrada da biblioteca tem um depósito para ele guardar a mochila. Eu não posso colocar esse depósito lá perto dos periódicos, o aluno vai estar entrando com a mochila dele dentro da biblioteca. Então, toda essa estratégia, né, de layout por processo funcional é basicamente para a gente entender que o fluxo, né, o caminho que esse cliente faz dentro da minha empresa é extremamente complexo, né, extremamente grande. E aí a gente tem que estar preparado para fazê-lo, né, circular o menos possível e que ele tenha realmente maior qualidade no atendimento quando ele visualiza a distribuição
do mobiliário, né, das pessoas, dos equipamentos dentro do setor que ele está interagindo. Ok? Aqui também você fiz só uma outra demonstração. Então aqui você tem, eu até chamei aqui o mesmo processo, né, um por fluxo de material e um por fluxo de cliente. Então se a gente pensar aqui no primeiro, na ferramentaria, a gente vai falar como que acontece a execução daquele processo em relacionado às ferramentas que eu tenho. Então eu tenho fresa, torno, tratamento térmico, furadeira, retífica e a expedição, né? Então, na verdade, para eu produzir, ele vai passar por uma ou duas ou três ferramentas desse tipo até eu expedir, né, o produto acabado ou pronto. Ou eu posso pensar também no fluxo por cliente. Ah, então peraí, então o cliente entra, ele passa pelo caixa, então eu vou deixar um espaço ali entre, eu tenho 5 caixas e depois mais 10 caixas, então eu vou deixar um espaço entre eles, porque quando ele chegar, ele vai entrar na parte da bebida. De cara, ele encontra a peixaria, ele pode fazer um circuito entre as minhas gôndolas, tá? Entre as minhas gôndolas, até chegar no final, que é a fruta, e já consequentemente encontrar um caixa. Porque o layout da minha empresa, né, do meu supermercado, me permite colocar caixas nessas laterais, né? Eu tenho que colocar nas duas laterais e na frente, né? Sei lá, se eu colocasse, por exemplo, ao invés de colocar essas gôndolas né, vamos colocar aqui na vertical, né, eu colocasse elas na horizontal, o que eu ganharia ou perderia com isso? Então, talvez a gente precise também pensar num fluxo, né, de execução de material, de equipamento, né, que eu preciso utilizar, né, que a pessoa precisa utilizar, porque no primeiro ele fala, primeiro ele vai para a fresa, depois ele vai para o torno, depois ele vem para a furadeira, depois ele vai, né, tem um que vem para a furadeira, depois para o tratamento térmico e expedição. O outro ele não ele nem entra no tratamento térmico, né? Ó, ele nem entra no torno também. Ele vai no recebimento, passa na fresa, vem para a furadeira e depois retífica e sai. Tá? Então, você pode pensar, então, como distribuir equipamento e como distribuir, pensar na distribuição do fluxo dos clientes dentro do seu setor. Talvez você consiga desenhar isso e perceber que você tenha que mudar algum equipamento desse, né? algum mobiliário desse, alguma gôndola dessa, para atender melhor, né? Então, por exemplo, ali, se você pensar ali, a peixaria, por exemplo, se eu tivesse colocado no lugar da bebida, eu colocasse a fruta, tá? A fruta ia ficar ao lado da peixaria. Então, por exemplo, o odor da peixaria poderia atrapalhar o odor da fruta. Então, eu já coloquei a fruta lá do outro lado, próximo à padaria. Então, não sei, tá? É algo para a gente realmente pensar, que pode existir fluxo só de materiais, né? Desculpe, de materiais e, consequentemente, de pessoas também, de clientes dentro da empresa. Utilizado, então, para a produção de grande variedade de produtos, com os fluxos percorrendo múltiplos roteiros, né? Lembrando que para um mesmo produto ele vai percorrer o mesmo roteiro. Para produtos diferentes, ele vai percorrer roteiros diferentes. A vantagem e flexibilidade dos fluxos, que podem percorrer diferentes trajetos, né? Desvantagem, piora a eficiência e aumenta o tempo de atravessamento do fluxo. Por isso que eu falei, no caso lá da biblioteca, deu exemplo, que a maior desvantagem é o tempo de atravessar esse fluxo. Então, quanto menos a gente conseguir economizar no tempo de travessia, né? Pensar que o processo ele tem início, meio e fim, e qual foi o tempo que eu gastei para cada processo desse, eu vou conseguir diminuir a desvantagem que esse método tem. Mas eu diria que assim, é um método, realmente é o mais utilizado, né? Se você pensar em a maioria dos negócios, né? A gente vai ver que esse é um método bastante utilizado, tá?